Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já meditei no capítulo 1, capítulo 2 e hoje eu vou meditar no capítulo 3. Capítulo 3, ele vai falar sobre a pregação de João Batista. João Batista dá testemunho de Jesus e vai falar também sobre o batismo de Jesus. São apenas 17 versículos esse capítulo 3. E ele começa desta forma: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Isaías, ele profetizou lá no capítulo 40, versículo 3, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, os primeiros 10 versículos deste capítulo, ele foca a pregação de João Batista. E João Batista, ele começou a sua pregação preparando o caminho de Jesus, ou o caminho do Messias. E a Bíblia diz que ele começou a pregar no deserto da Judéia, ou seja, ali próximo de Jerusalém. Se ele estava pregando e batizando, provavelmente aquela região sul ali de Israel, mas ao lado do Jordão, indo para o lado do Jordão, porque ele pregava arrependimento e depois as pessoas eram batizadas no rio Jordão. Outra coisa também que diz aqui no versículo 2, que ele pregava sobre o arrependimento. Ele olha: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E a palavra que o escritor usou aqui para arrependimento é metanoel. Metanoel é uma palavra grega que quer dizer mudança de mente, de coração e de atitudes. Ou seja, uma mudança completa. É uma mudança que começa de dentro para fora. Ou seja, mudança de mente, de coração e depois das atitudes. Então é uma mudança que começa no meu interior e que exterioriza através das minhas práticas ou das minhas ações. Isto é o que? Arrependimento. E João Batista, ele estava pregando justamente isso, o arrependimento. Por que ele estava pregando arrependimento? Porque o reino de Deus estava próximo. E quem inauguraria este reino? Jesus, o que estava para vir. Pode ver que logo aqui em seguida aparece Jesus no meio da multidão, o qual foi batizado pelo próprio João.
E outra coisa também que me chama a atenção é que essa pregação, esse testemunho de João, ele já havia sido profetizado pelo próprio Isaías. O profeta Isaías, que foi um profeta messiânico, ele falou muito a respeito do Messias, ele também falou a respeito de João Batista. Ele falou que é o quê? Voz do que clama no deserto, ou seja, o deserto da Judéia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, isso aqui agora estava se cumprindo na vida de João Batista. Aquilo que foi profetizado há aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Agora sim, estava se cumprindo na vida de João. A voz daquele que clama no deserto, num lugar árido. Deserto fala de lugar árido, lugar sem vida, lugar que as pessoas não querem ficar, porque não tem nada. Era isso. O deserto era a figura do povo de Israel, porque eles tinham caído no farisaísmo e na tradição religiosa, e eles estavam com seus corações áridos, estavam desertos, estavam vazios da presença de Deus. E João, ele aparece justamente nesse contexto. Eles estavam como o deserto da Judéia. Não tinha nada. Vocês podem ver que logo na frente ele fala de produção de fruto. Então, para produzir fruto, a pessoa tem que estar em um lugar propício para que produza fruto. Uma árvore, para produzir fruto, ela tem que estar numa terra onde receba água, receba adubo e os cuidados especiais para que ela produza fruto. Então, João Batista, ele apareceu justamente para isso, preparar o caminho do Senhor, para que o povo de Israel, o povo judeu, pudesse arrepender dos seus pecados. E veja bem que João, ele não estava falando para ímpios, ele estava falando para pessoas religiosas, mas que, apesar de toda a religiosidade, os seus corações estavam como o deserto da Judéia. E diz aqui ainda, traz aqui a característica, de João. Não era um homem que vestia tão bem, mas diz aqui que ele usava vestes de pelo de camelo, uma vestimenta bem rude, um cinto de couro, e a sua alimentação diz aqui que eram gafanhotos e mel silvestre. Outra coisa que chama a atenção é que saiu para ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Por isso que eu creio que ele estava naquela região do deserto ali, do sul de Jerusalém, mais em direção ao rio Jordão, porque ele pregava o arrependimento e depois as pessoas eram batizadas. E veja aqui no versículo 6 que eram por ele batizados no rio do Jordão, confessando os seus pecados. Então, muitas pessoas foram batizadas por João e confessaram os seus pecados. Houve ali arrependimento. Só que, dentre estes que vieram ver João pregar, batizar, proclamar essa mensagem, anunciando este reino que estava próximo, vieram também quem? Os fariseus e os saduceus. Impressionante que eram dois grupos totalmente distintos. Por quê? Os fariseus, eles eram muito religiosos, eles eram observadores da Torá e também das tradições rabínicas. Por outro lado, tinha os saduceus, que eram em menor número. Os fariseus eram em maior número, os saduceus em menor número, e os saduceus, eles não observavam com tanto rigor assim a Torá como os fariseus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. Portanto, você deveria aproveitar a vida aqui, porque partiu para a eternidade, acabou, encerrou tudo aqui. E eles eram em menor grupo. Outra coisa é que o sinédrio era composto pela maioria de saduceus, que era uma classe mais abastada, por isso que eles eram ricos.
provavelmente tinham posses e que procuravam aproveitar o máximo dessas posses, porque na eternidade não existia mais nada, eles não teriam uma eternidade. Por outro lado, os fariseus em maior número, eles acreditavam na vida após a morte. E veja bem que esses dois grupos agora se uniram, totalmente distintos, mas que se uniram para ver o que João estava fazendo. E quando João viu esses dois grupos distintos, mas que agora estavam unidos, automaticamente João ele detectou o propósito pelo qual eles vieram até ele. E João, vamos dizer, a recepção não foi muito boa, porque João já foi chamando-os de o quê? Raça de víboras, ou uma espécie de cobra. Então, olha, raça de víboras. E ele diz, quem vos induziu? Víbora aqui, ele está trazendo uma conotação de pessoas mal intencionadas. Ou seja, eles vieram ver João, mas com uma segunda intenção. E que essa intenção, ela não era boa. Ou eles estavam mal intencionados. E diz, quem vos induziu? Induzir aqui, quem que seduziu vocês, ou quem que levou vocês o quê? A fugir da ira vindoura? Fez uma pergunta. E também não esperou a resposta. E ele no 8 diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, veja aqui que João ele usa a palavra arrependimento novamente, e é metanoia. É a mesma palavra que ele usou lá no versículo 2, que arrependei-vos. E aqui ele estava chamando a atenção tanto dos fariseus quanto dos saduceus para que eles pudessem. Eles eram religiosos, mas que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimentos. Por quê? É pelos frutos que eu conheço se uma árvore é boa ou uma árvore é má. Então, naquele momento, eles deveriam produzir frutos dignos, que esses frutos realmente pudessem mostrar o que realmente estava acontecendo dentro da vida desses fariseus e desses saduceus. Porque a partir dos frutos é que realmente nós conhecemos a espécie de árvore. Que árvore é esta? É pelos frutos que eu vou conhecer a espécie da árvore. O que ela está produzindo? É bom ou ruim? Serve para a vida ou para a morte? Por isso que João ele chama a atenção dos fariseus e saduceus para que eles pudessem produzir frutos dignos de arrependimentos. E ele continua. E não comeceis a dizer entre vós mesmos. Mas que João já estava deduzindo que esses homens iriam falar após essa repreensão por parte de João, chamando-os de raça de cobra, ou de víbora, ou de serpente. Provavelmente, esses fariseus e saduceus, olha, nós temos por pai, está aqui no versículo 9, né? Nós temos por pai a Abraão, querendo justificar que eles eram descendentes do patriarca Abraão, ou seja, eram filhos da promessa. E que eles estavam muito bem, porque eram filhos da promessa. Eram filhos da promessa, tudo bem, mas não estavam produzindo frutos dignos de arrependimento. Eles tinham caído no formalismo e na religiosidade. E ele prossegue, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Creio que esta frase aqui de João, ele estava assim, olha, Deus pode fazer o impossível. Ele faz o impossível acontecer. O que é impossível? É levantar filhos a partir de pedras. Mas Deus pode fazer estas coisas. Ou seja, isso aqui é algo impossível, mas que Deus pode fazer. Outra coisa que ele chama atenção no 10 é que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aqui João já estava
profetizando juízo para com a nação de Israel. E tudo isso aqui, o machado já estava colocado ali à raiz da árvore, e que ela seria cortada. Se não produzisse bons frutos, ela seria cortada. E isso aconteceu. Como não houve arrependimento pela maioria dos fariseus, saduceus e os zelotes também, no ano 70, general Tito, ele veio, sitiou Jerusalém e morreram mais de 500.000 pessoas, foram trucidadas pelo Império Romano. Então o juízo de Deus chegou para aquela nação no ano 70. Versículo 11, ele continua: eu vos batizo com água para o quê? Arrependimento, para o quê? Mudança. Quando a pessoa ela passava pelo ato do batismo, era um ato público que realmente essa pessoa tinha mudado a sua vida. A sua vida havia passado por uma transformação e que ela tinha agora uma nova mente, um novo coração e novas atitudes. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tudo indicando aqui, esse batizará com o Espírito Santo e com fogo, João ele estava apontando aí para o dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas que estavam reunidas ali no cenáculo e foram vistas como que línguas de fogo repartidas que pousavam sobre a cabeça de cada um daqueles que estavam ali no cenáculo. Então, por isso que batizará com o Espírito Santo e com fogo, já apontando para o dia de Pentecostes. Outra coisa que me chama a atenção é que João fala assim: olha, eu não sou o Messias prometido, quase dizendo, eu não sou o Messias prometido. Virá outro mais poderoso do que eu, e este eu não sou digno nem de o quê? Carregar as suas sandálias. Outra coisa aqui que ele falou assim, olha, versículo 12: a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, ou seja, um fogo que não pode ser apagado. Então, quem tem essa pá? Jesus. Então, assim, ó, a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. João tinha em mente aqui o trigo sendo debulhado na eira. Eira era um lugar de terra batida, num lugar alto, onde tinha uma corrente de vento, e a pessoa, depois de debulhado o trigo, ele, com a pá, ele jogava todo esse material para o alto, o vento tirava a palha e os grãos de trigo caíam no chão. Ele separava os grãos da palha. A palha caía num lugar e o grão em outro. O grão do trigo ele recolhia no celeiro e a palha que sobrava, o que ele fazia? Ele queimava aquela palha. É isso que Jesus vai fazer no grande e último dia. Mas só Jesus que vai fazer isso, porque Ele é Senhor Supremo. Ele virá, vai colocar o trigo no celeiro e os ímpios, que representam a palha, serão lançados o quê? No fogo, onde nunca mais se apagará. Versículo 13 diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia. Então Jesus estava na região norte ali de Judá, próximo ao mar da Galileia, porque Jesus, ele até o início do seu ministério, ele morava na região de Nazaré, que está em direção, saindo do mar da Galileia, indo para o Mediterrâneo. Talvez aí menos de 20 quilômetros fora do mar da Galileia. Então Jesus saiu da Galileia e foi para onde? Foi para o sul ali de Jerusalém, mais próximo ao Rio Jordão, para aqui, ó. Dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu aqui preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Quer dizer, olha, João, quando viu Jesus, ele contemplou ali o Messias. Olha, eu sou inferior ao Messias.
Eu é quem deveria ser batizado pelo Messias, mas ele que está vindo até a mim. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse o quê? A palavra de Deus. Toda a justiça divina. Não. Versículo 15. Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba. Então, numa aparência de pomba, como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A palavra comprazo aqui é eudokel, ou seja, aquele a quem eu escolhi, o meu preferido. Esta é a voz que veio dos céus. Ou seja, aqui, novamente a ideia de trindade. Claro, a palavra trindade não está contida nas páginas da Escritura, mas está por inferência. Pode ver aqui que temos aqui o Filho, Jesus, saindo das águas, o Espírito Santo descendo dos céus em forma corpórea, no formato de uma pomba, e depois a voz vinda dos céus do Pai, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, aquele a quem eu escolhi, esse é o meu preferido, este é que eu estou enviando para salvar os homens dos seus pecados. Então aí vejam bem que as três pessoas participando do processo de inauguração do reino de Deus e também no todo o processo de salvação do homem. O homem que se encontrava caído, perdido, a lei ela foi insuficiente para salvar o homem, mas através da pessoa bendita de Jesus, este agora pôde trazer salvação a este homem que estava em trevas. Como João no início dizendo: voz do que clama do deserto. A nação estava como um deserto, mas agora Jesus veio trazer vida para aquela nação e também para todos os povos da terra. Está aí, portanto, o capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus. No próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 4, onde vai falar sobre a tentação de Jesus. Fiquem com Deus e até lá.